Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para mais um vídeo dessa maravilhosa série que iniciamos, Respondendo Escritos, e dessa feita eu estarei respondendo a mais uma importante pergunta de um amado e querido irmão, que ele gostaria de saber se foi o imperador Constantino que instituiu o cristianismo como religião oficial. E já partindo daqui, sem delongas, e já respondendo a sua pergunta, meu querido, não foi Constantino, não foi ele. Ele era simpático ao cristianismo e ele simplesmente proibiu a perseguição, mas ele não proibiu o paganismo. Quem vai proibir o paganismo e erradicar o paganismo vai ser o imperador Teodósio I. E foi ele, Teodósio I, que instituiu o cristianismo como religião oficial. Mas antes de falar de Teodósio I, rapidamente, deixa eu dar aqui uma pequena pincelada. Antes de Constantino assumir o poder, o último imperador que perseguiu a igreja, que perseguiu os líderes da igreja, que perseguiu os bispos, foi Diocleciano. Diocleciano. Grava esse nome aí. E ele, para ter uma hegemonia maior e o controle maior sobre o vasto império que ele comandava, ele estabeleceu a tetrarquia. A tetrarquia, que era um governo de 4 imperadores. 2 subimperadores e 2 imperadores principais. E o que ele estabeleceu? Que a cada 10 anos, aproximadamente, os 2 subimperadores seriam promovidos a imperadores principais. E os 2 imperadores principais que estavam no poder iriam se aposentar. E por aí iria continuar esse regime de 2 imperadores principais e 2 subimperadores. No começo deu certo a tetrarquia para controlar melhor o império e perseguir de forma eficaz a igreja. Perseguir de forma venal, brutal a igreja. No começo deu certo, mas a tetrarquia acabou, demoliu, foi à bancarrota, colapsou. E tem outros detalhes importantíssimos que não dá para falar aqui, devido ao tempo. Posso falar em outro vídeo. Mas no ano 306, Constantino assume o poder como imperador. Ele era um general. Ele assume o poder. Inclusive o seu pai foi um subimperador. O seu pai morre e Constantino ele assume o poder no lugar do seu pai. E a tetrarquia, como eu falei, vai à bancarrota, acaba. Não deu certo. A política de Diocleciano não deu certo. E é interessante que Constantino, ele tinha uma irmã chamada Constância. E Constância casou-se com Licínio. E Licínio, ele se tornou um imperador da parte oriental. E Constantino, ele ficou com a parte ocidental. Mas a ambição dele não era ficar só com a parte do império, mas dominar todo o Império Romano. Ser o imperador de todo o Império Romano. E 7 anos depois de ele ter assumido o poder da parte ocidental, ele, juntamente com seu cunhado, Licínio, os dois se reúnem e assina o famoso Édito de Milão. O famoso Édito de Milão, em 313. E esse édito era o quê? Era um acordo entre ambos que o cristianismo, os cristãos, os líderes da igreja não seriam mais perseguidos. Todos teriam liberdade de culto, inclusive os pagãos, porque aí está a diferença. Constantino, ele não proibiu o paganismo. Ele não proibiu
os cultos pagãos. Ele proibiu, juntamente com seu cunhado Licínio, a perseguição à igreja, a perseguição aos cristãos, aos líderes cristãos. E a partir do seu governo, começou as obras, né, de várias igrejas, catedrais, basílicas e por aí vai. Por aí vai. O assunto é longo. Só estou dando aqui uma pequena pincelada. Então, esse Édito de Milão foi importante. Depois, Licínio morre em situações estranhas e muitos historiadores afirmam que foi Constantino que mandou matar o seu cunhado, Licínio, para ele ser o comandante, primaz, o imperador de todo o império. Isso aconteceu depois da morte de Licínio, em situações estranhas, né? Estranhas. E há historiadores que falam que ele era inocente, que Constantino não tinha nada a ver com a morte do seu cunhado, mas, né, nós não sabemos o que aconteceu, porque tem historiadores que é a favor e tem outros que é contra. Mas Constantino, ele fez boas ações, ele tirou dinheiro do Estado para dar para os bispos, para construir igrejas. O primeiro concílio, o concílio de Nicéia, ele que presidiu, ou ele que convocou, né, os bispos para resolver a controvérsia ali ariana. Enfim, em 331, ele muda a capital do império, né, colocando ou se auto-homenageando, colocando ali, ele vai para Bizâncio, e em Bizâncio ele estabelece a nova capital do império, Constantinopla. Não é mais Roma, agora é Constantinopla, em 331. E falando agora do imperador Teodósio I, rapidamente aqui, ele ficou no poder por 16 anos. 16 anos. Ele assumiu o poder como imperador no ano 379. E ele faleceu em 395. De 379 a 395. E ele, depois de um ano no governo, como imperador, ele era muito simpático ao cristianismo e ele queria erradicar, eliminar o paganismo ali do Império Romano. E em 380, olha só que interessante, em 380 ele assinou, ele promulgou uma lei, né, chamada aí de o Édito de Tessalônica, no qual ele reconheceu o cristianismo como religião oficial do Império. A esse édito segue-se outros, sempre reforçando o primeiro, condenando o paganismo e as heresias, e punindo até com a perda dos direitos civis aos que não professassem o cristianismo. Olha só, então começou com o Édito de Tessalônica em 380 e juntamente com esse édito vieram outros, reforçando, né, e eliminando e erradicando o paganismo. E é interessante que esse Édito de Tessalônica, tá, que tornou o cristianismo como religião oficial, proibia de maneira categórica, de maneira cabal, os cultos pagãos grecos romanos, ou o culto a qualquer divindade greco-romana. Era proibido. Era proibido. É aí também que vai entrando o paganismo na igreja, porque vários bispos pagãos começaram, entre aspas, a se converter, mas nunca foram convertidos, né? E transformaram os apóstolos, né? Pegaram aí os símbolos do paganismo e transformaram em símbolos cristãos. Aí surgiram as imagens e por aí vai. O assunto é vasto, o assunto é longo. No ano 391, 4 anos antes de ele morrer, ele, por decreto, acabou também
com os subsídios que ainda escorriam em alguns restos de paganismo civil greco-romano. Então, ele, em 391, com mais um édito, ele praticamente elimina todo o resto, ele varre de Roma o paganismo, porque quem desobedecesse perdia todos os seus direitos civis. E muitos, com medo, aceitaram de prontidão o cristianismo como imposição. Ele impôs o cristianismo como religião oficial. Então não foi Constantino. Constantino apenas ele foi simpático aos cristãos, proibindo a perseguição, mas não proibiu os cultos pagãos, não proibiu o paganismo, não proibiu a idolatria. Quem fez isso de maneira categórica, com várias leis sendo assinadas, promulgadas, foi Teodósio I, que, só repetindo aqui, encerrando, foi imperador por 16 anos, do ano 379 a 395. Tá certo? Então está aqui respondida a sua pergunta, meu querido. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família, Deus abençoe os seus planos e projetos. E a todos aqueles que irão acompanhar mais um vídeo dessa importante série. E se você tem alguma dúvida, deixa aqui nos seus comentários alguma pergunta, eu estarei selecionando e em breve, se Deus quiser, estarei respondendo, tá certo? Deus abençoe vocês, Deus abençoe a todos que estão aqui acompanhando nosso humilde canal, que Deus possa abençoá-los dia após dia. Graça e paz a todos, muito obrigado mais uma vez, até os próximos vídeos, querendo Deus.